E aí, galerinha, pronta para mais uma curiosidade? Então venha comigo para mais uma fantástica viagem ao nosso mundo curioso. Comente aqui embaixo qual item dessa lista você achou mais curioso. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. 8 coisas que só existem no Brasil. O Brasil é um país com dimensões continentais, com uma vasta diversidade cultural e com a maior biodiversidade de flora e fauna do planeta. Por isso encontramos tantas frutas, comidas, dialetos e costumes diferentes. Mas quando estamos aqui, dificilmente notamos as peculiaridades do nosso país. Só reparamos isso quando visitamos outro lugar ou quando recebemos algum amigo estrangeiro. Arroz com feijão. Não adianta. Nosso prato de arroz com feijão precisa estar no topo da lista. E quem não ama? Você só pode encontrar essa combinação em alguns restaurantes fora do país, mas com certeza não terá o mesmo sabor. Brigadeiro. O brigadeiro é um doce típico da culinária brasileira, de origem carioca, o qual rapidamente se difundiu pelo resto do país, tornando-se comum em todo o país a sua presença em festas de aniversário, junto com doces como cajuzinho e beijinho. É conhecido também no Rio Grande do Sul como negrinho. A origem do nome brigadeiro é ligada à campanha presidencial do brigadeiro Eduardo Gomes, candidato à UDN, à presidência da República, em 1946. Heloísa Nabuco de Oliveira, membro de tradicional família carioca, que apoiava a candidatura do brigadeiro, criou um tipo de doce ligeiramente diferente da versão atual, sendo feita com leite, ovos e manteiga, açúcar e chocolate, e o denominou com a patente do candidato preferido. A guloseima, feita de leite condensado, manteiga, açúcar e chocolate em pó, inicialmente feita como uma forma de arrecadar fundos para a campanha, rapidamente ganhou popularidade e se espalhou pelo resto do país junto com a campanha do brigadeiro. Com o tempo, o nome brigadeiro se tornou tão associado ao doce que o mesmo passou a ser conhecido apenas como brigadeiro. Apesar do apoio recebido, Eduardo Gomes foi derrotado nas eleições. Rodízio e buffet. Sabe aquele rodízio de pizza com inúmeros sabores? Você só encontra aqui no Brasil. Os gringos não estão acostumados com isso. Fora do Brasil, você também não encontra rodízios de carne como acontece aqui nas churrascarias do nosso país. E tem mais, é raríssimo encontrar fora do Brasil algum restaurante de comida a quilo ou buffet livre, com uma variedade enorme de alimentos que o cliente escolhe à vontade. Que triste! Depilação com cera. A depilação com cera quente é um método preferido das mulheres brasileiras. Apesar de não ser exclusiva, essa técnica é muito mais comum em nosso país. No resto do mundo, as mulheres preferem usar lâminas. Em outros países, como Estados Unidos, alguns salões de beleza já oferecem a depilação com cera. Porém, a técnica é chamada de Brazilian Wax, depilação brasileira em tradução livre, às vezes abreviado simplesmente para Brazilian. Compras parceladas. No Brasil, a compra parcelada é uma prática muito comum. Até mesmo quando o valor do produto é muito baixo, alguns brasileiros preferem parcelar a compra. Mas isso não é algo comum no exterior, apesar das taxas de juros serem bem mais baixas. Algumas lojas nos Estados Unidos até aceitam fazer parcelamento direto, usando o cartão de crédito. Mas para isso, o cliente precisa ser residente e ainda passar por uma rigorosa análise de crédito.
Mas tal atitude tem uma explicação. Como as taxas de juros são baixas, não compensa para o lojista oferecer as opções de pagamento. Tomadas de 3 pinos. Modelo adotado sob críticas no Brasil desde 2011. A tomada com 3 pinos é raramente encontrada no exterior. Então, caso seus eletrônicos tenham esse tipo de pino, é melhor levar um adaptador na mala. Mas por qual razão o Brasil tomou a atitude de adotar esse modelo de tomada? Por questão de segurança. Uma vez que o recuo do encaixe impossibilita, por exemplo, que uma criança encoste o dedo no pino semi-encaixado e energizado. Diminuiu também a chance do plug se soltar facilmente da tomada. Além disso, o terceiro pino evita choques quando conectados à tomada. Pão de queijo. O pão de queijo é uma receita típica brasileira, do estado de Minas Gerais. A sua origem é incerta. Especula-se que a receita exista desde o século XVIII, mas tornou-se efetivamente popular no Brasil a partir da década de 1980. Alguns países da América Latina possuem pães com receitas semelhantes à do pão de queijo mineiro. Na Colômbia, o produto é chamado de pan de bono, que tem um formato achatado. O Paraguai e a Argentina também possuem um pão com receita bem semelhante à chipa, que possui o formato de U. No Equador, o pan de yuca, que tem o mesmo formato do nosso pão de queijo brasileiro, lá é tradição comer o pão de yuca acompanhado de iogurte. Alguns países da Ásia, Europa e América do Norte não possuem a tradição do pão de queijo, mas algumas empresas do Brasil já estão exportando a receita brasileira. Bem, agora que você aprendeu um pouco mais sobre o pão de queijo, que tal tomar um cafezinho acompanhada de um delicioso pão de queijo? Comando individual. Durante a Copa do Mundo de 2014, que foi realizada no Brasil, muitos visitantes estranharam o uso da comanda individual aqui nos bares. No exterior, a cobrança não é assim. Na maior parte dos países, você pede sua bebida e paga na hora, ainda no balcão. Outra coisa comum entre os estrangeiros é pagar a rodada para os amigos. Isso mesmo. Assim, cada um paga uma rodada. Estamos chegando a mais um fim de um vídeo. Obrigada por assistirem e até a próxima!